esse prêmio de assiduidade vai ser pago normalmente. A partir de? Nós fizemos essa repactuação recentemente, a partir de mais uns 40 dias já deve sair tudo. Tá, mas a ideia aí, o entendimento foi de que o pagamento que deve ser vai feito ser retroativo. Isso, janeiro do ano passado. Tá, e ele começa, você acha que ele começa a ser pago em 40 dias? A gente está essa correndo previsão? com o processo, né? Nós estamos correndo com o processo que ele demanda ir passar em algumas secretarias, mas a gente está dando uma prioridade para ele, para ver se em uns 40, 50 dias a gente consegue finalizar para a empresa conseguir já repassar aos funcionários. Isso, porque passa em outras secretarias, né? Tem outras demandas que não dependem só de nós. Ok. Eu queria ouvir o sindicato, agradecer aqui a Tamires, o pessoal do sindicato, em relação a essa questão. Quer acrescentar mais alguma coisa, Tamires? Em relação também à Gestaf, se você tiver algum outro item, que praticamente eu acho que nós estamos esgotando aqui, eu vou dizer, eu acho que nós estamos na mesma linha aqui. Pois não. Boa tarde a todos. Meu nome é Tamires, eu sou do setor de fiscalização do Sindicato 7 e a gente não tem nada a acrescentar, até porque o sindicato tinha movido uma ação, né, ajuizou uma ação, e aí solicitou o bloqueio. Primeiramente foi efetuado o bloqueio e, posteriormente, a juíza entendeu, né, que seria verbas de salário, então não poderia ser bloqueado. E aí a primeira audiência ainda não foi designada, mas segue em contato com a empresa para poder ser pago esse retroativo. Tá, Tamires, aproveitando, o reajuste, né, da categoria é janeiro, certo? Sim. No caso da Gestaf, não sei se a última informação é que estava para ser homologado, mas você lembra o percentual de reajuste da Gestaf? Foi de 6%, se eu não me engano. 6%, pouquinha coisa acima da inflação. Acontece que a convenção coletiva está no Ministério do Trabalho para ser registrada, homologada. Então, foi liberada a circular, as negociações foram finalizadas e a convenção coletiva seguiu para ser registrada. Então, várias empresas, inclusive as terceirizadas, elas não deram esse reajuste ainda, né? Vão dar o reajuste e aplicar o retroativo devido à homologação da convenção coletiva, que ela está sendo finalizada agora. Você acha que é um processo que já encerrou, só falta a homologação? Exatamente. O processo ele já está encerrado, os índices já foram distribuídos, inclusive a circular no começo do ano, mas a convenção coletiva ela segue para registro no Ministério. Acredito que no final desse mês a convenção já vai estar registrada. Então, aqui. Na verdade, só ressaltar a questão da convenção coletiva do ano de 2026, né? O entendimento, porque na época de 2025, o prêmio da assiduidade não deu certo, então a natureza foi alterada para a cesta básica 2. Inclusive, até isso é uma curiosidade, né, da empresa, não sei se vocês saberiam responder, o porquê dessa alteração, dessa natureza, e agora o entendimento, tanto por parte da contratante, sim, que é uma verba alimentar, então não há dúvida quanto a conceder esse benefício. E se você souber me explicar o porquê disso, eu agradeço. Tá ok, a Tamires vai falar a respeito. Todas as empresas sofreram, particularmente, muita dificuldade de aplicar o prêmio assiduidade. Então, nessa convenção coletiva, ela vem com cesta básica 2 para os contratos aqui da Secretaria da Prefeitura para a verba alimentação, para poder conseguir fazer o reequilíbrio, tá? Quando for feito o aumento desse prêmio, que anualmente, quando aumenta o salário, aumenta essa verba. Então, como houve essa questão de dificuldade nos reequilíbrios de contratos, houve essa troca, né, da nossa federação e dos sindicatos
para a cesta básica 2, mas que vai funcionar somente para os contratos que forem novos. Em relação ao valor, ele está mantido, o valor? O valor esse ano é 315. Tá. O ano passado era 300, esse ano 315. Então, ok. Nesse caso aqui, esse contrato da MG, ele está sob a nova legislação, né? Nova lei. E por que a empresa não conseguiu, ela não pôde estar aqui, né? Segundo a justificativa dela, que a gente, como disse o presidente, a gente não aceita, porque a MG era para estar aqui, ela tinha que responder, né, principalmente, por que ela não pagou, né, Tamires? Não pagou a rescisão de 2 funcionários, Marco Rilo, que trabalharam 2 meses. 2 meses e foram demitidos. Novo contrato. Contrato novo que tem uma retenção. E ela não conseguiu pagar. E qual foi o agravante? O funcionário trabalhou o mês todo, né, até o dia 27, foi dispensado dia 27, ou seja, não tinha recebido um mês. E era para ter a rescisão, pelos cálculos, acho que até do sindicato, acho que era dia 10, que a empresa deveria acertar, considerando os 10 dias pós-demissão. E ela, mesmo com cobrança nossa, cobrança do sindicato, notificação do sindicato, eu conversando com o secretário, olha só que pé que nós estamos. Aí ela não consegue pagar. Temos novidades. Tá, então qual que é a novidade? Nós, né, tivemos ciência, né, desses casos, e aí nós entramos em contato com a empresa para ela poder falar para a gente qual foi a data que foi feita a rescisão deles, porque até o dia 27, que eles tinham, né, trabalhado, eles tinham passado para a gente que eles poderiam ficar com os 2 funcionários para poder usar eles como coberturista, né? Então, o que a gente tinha mais ciência é que ele não iria fazer essa rescisão no dia 27. Quando a gente soube, aí nós entramos em contato com a empresa. Ela falou que estava entrando em contato com a contabilidade deles, né, para poder ver, né, o que foi que aconteceu. E aí chegou para a gente, né, semana passada, que eles fizeram um pagamento. Pode falar o nome? Não, né? Dos 2 funcionários. Não. Então, fizeram um pagamento deles no dia 19/3, né? Mas também foi feito, tá, notificação para eles de, né, todas as formas. E aí foi regularizado no dia 19, na sexta-feira, né? Deixa eu te perguntar, Jéssica. No caso, essa empresa, ela recorreu ao fundo ou não? Não recorreu? Então, poderia ter recorrido? Sim, poderia ter feito ofício para a gente, aí a gente pediria todas as documentações que precisa para poder subir para a fazenda e aí fazer o resgate, né, da conta vinculada que fala. Então, por isso que nós perguntamos primeiro para eles qual foi a data, né, porque aí nós iríamos, né, porque assim, quando eles entram em uma, né, licitação, eles têm ciência do que eles têm direito, né? Então eles deveriam saber que eles tinham ciência dessa conta e aí poderia ter pago na data correta, né, no dia 10. Quer acrescentar, secretário, alguma coisa? Não? Tamires. A Tamires, quando eu passo a mensagem para ela, né, Tamires, ela já arrepia lá, mas que normalmente chega para você também, né, diretamente pelo funcionário. Quer falar a respeito? Sindicato do Turismo? Em relação à MG, teve sim, inclusive foram 3 trabalhadores, tem um que também ainda não recebeu. Hoje eu comuniquei aos trabalhadores, tem mais um. Eu verifiquei com os trabalhadores se eles haviam recebido, porque, assim, a medida do sindicato, a gente toma primeiro as medidas administrativas. A gente cria contato com a empresa, envia o e-mail, tenta conversar, falamos com a supervisora, né, do caso, só que não há nenhuma resposta.
Inclusive, o Pedro entrou em contato comigo e eu falei, olha, eu já estou verificando esse A caso. supervisora da MG. Da MG. E assim, nós não temos nenhum contato com a empresa. A empresa simplesmente não responde, que agora já está ficando corriqueiro isso de todas as empresas, não está mais respondendo o sindicato. Então, a gente tem que sempre entrar com outras medidas. E, no caso da MG, os funcionários não receberam receberam agora a rescisão, porém com atraso. Então, eles Me teriam... parece, só aproveitando, Tamiris, eles não tinham recebido ainda a baixa para dar entrada no seguro-desemprego. Né? É Não que sei se isso aconteceu. Sim. O que acontece? Esses funcionários, eles são do Mas- outro contrato. Então, nessa empresa MG, eles estão como contrato de experiência. Entretanto, como eles tinham direito do seguro-desemprego da anterior, da LM, eles teriam direito de estar dando entrada, porque foi rescindido como antecipação de contrato de experiência. Então, assim, não é o que eu falo. Não adianta as empresas saírem correndo e efetuar o pagamento. Eles precisam terminar o processo da rescisão. Como foi antecipação de contrato, eles têm direito, mesmo que pequena, têm direito à multa do FGTS. Ah, sim. Entendeu? E não foi pago. E, na verdade, essa finalização, além do pagamento, quando a secretaria ela é falada com a secretaria, efetua o pagamento, só que a empresa simplesmente não atende o funcionário e não atende o sindicato. Não dão as vias de documentação para o funcionário, não dão. No caso deles, eles teriam direito, sim, do papel do requerimento para conseguir dar entrada no requerimento anterior, porque eles não dão entrada com o requerimento da LM. Então, assim, a falta de fiscalização no final do processo de rescisão está muito grande. Então, agora nós vamos entrar, então, na segunda parte. Quando vem essa rescisão por parte da empresa, aí nós pedimos o comprovante de pagamento dos extratos, tá, de FGTS, que é o que também já vem fazendo com o Não, mas Wagner para fins rescisórios. Os extratos de depósito, ele tem que ser pedido mensalmente, que é o que vocês fazem. Isso. A partir do momento do pagamento da rescisão, tem que efetuar o pagamento da multa. Isso, Então, exatamente. na hora, Exatamente. quando vocês notificam a empresa de estarem pagando a rescisão, automaticamente vocês precisam verificar qual o motivo da dispensa. Correto. Para vocês cobrarem os dois comprovantes. Sim, por isso que a gente vê lá qual o motivo que foi. Então, eles me apresentaram somente rescisão com o comprovante. Então, como eles não me mandaram esses extratos, aí já vai ser a pendência também para a nota fiscal, para a gente poder requerer. Mas aí acontece essa falha, porque além da empresa MG, entre outras empresas, quanto também já tive problema com a LM, são essas multas de 40%. Se preocupam em pagar a rescisão. Então, tem funcionário, eu tenho reclamação de multas de 40% que não foram pagas, inclusive também da Produserve. E todas as secretarias a gente notifica. Então, nos e-mails que eu encaminho, tem a Procuradoria, todos os e-mails, tem as secretarias. E, assim, isso não é verificado, acaba ficando no esquecimento. Então, tinha que mudar essa forma de fiscalização, principalmente no final do processo. Com a LM, eu até mandei a notificação para ele, mandei um e-mail para ele, copiando a Procuradoria, copiando as secretarias, e a Secretaria de Trânsito me respondeu hoje. Tem um funcionário que ele saiu dia 31 de janeiro, e até o momento ele não recebeu a rescisão. Não, desculpa cortar. Ele não saiu dia 31 de janeiro. Esse funcionário específico, assim como os demais, assim como... Deixa eu te falar, nós vamos, desculpa, é que nós vamos entrar na questão do trânsito daqui a pouquinho, viu, Tamires? Na verdade, então, assim... aí eu queria que você falasse, tá? Isso, na verdade, eu não estou colocando a questão do próprio funcionário, porque eu acho que isso a gente tem que ser resolvido após. Só que é isso que eu quero dizer. Como que a gente vai saber como que está sendo feita a fiscalização se a gente não está tendo retorno? A prefeitura não cobra a empresa de dar um retorno para o sindicato. O funcionário fica a ver navios, porque a empresa não retorna, o sindicato não tem retorno. E, desse caso, eu tenho 3 funcionários que eu encaminhei para a empresa, encaminhei para as secretarias, e a gente ainda não teve nenhum retorno. Só um detalhe. Na verdade, a gente
cobra a empresa. Sim. É que, assim, primeira coisa, eu creio que nós não estamos de lados opostos. Nós estamos todos tentando cooperar para que o trabalhador seja respeitado e haja... Então, de toda a equipe que eu conheço aqui, é sempre, tem isso de pendência. Esse caso que o vereador Pedro Roberto, inclusive, tinha me mandado mensagem no WhatsApp. Fred, está acontecendo isso assim, assim, assim. E eu prontamente, nós vamos ver. Fiquei sabendo, a equipe está em fiscalização. Então, é que as informações, às vezes, não chegam no tempo que a gente quer. Às vezes, tem um procedimento burocrático que, devido a ser final de mês, ou a conferência ser no começo do mês seguinte, ou no decorrer do mês, a gente vai ficar sabendo lá na frente. Então, eu sei, assim, a prioridade é o trabalhador e, como diz, a fome não espera a burocracia. A fome não espera a burocracia. Só que tem uma coisa natural que a gente... nós temos que cooperar, a verdade é essa. Então, você pode contar sempre, eu estou falando em nome da equipe, que nós sempre estamos à disposição para responder aquilo que for possível. Só que, como você tem dificuldade, fala assim, a empresa não responde ao sindicato. Às vezes a empresa não responde à prefeitura também. E a gente fica a ver navios, todos nós. Entendeu? É isso que eu queria esclarecer. Então, às vezes, não é uma vontade nossa, é que às vezes não dá tempo, não dá. Com toda certeza. Bom, boa tarde, novamente. A Produserve, na verdade, desde que foi licitado, ganhou a licitação, ela vem com um recorrente problema com os funcionários, principalmente na parte de pagamento. Tanto pagamento de salário e benefícios, que teve, aqui em São José do Rio Preto 3 greves, que o sindicato apoiou as funcionárias porque estavam em atraso, quanto também na parte de rescisão. Então, novamente, elas vieram da GF, que não receberam, e posteriormente foi para Produserve e também não recebeu. Então, assim, a maior queixa, o maior relato das funcionárias, no caso da Produserve, que hoje a gente está atendendo as berçaristas, é em relação aos atrasos das rescisões. Eu tenho 20 casos onde eu já comuniquei à Secretaria de Educação, então estão todos cientes, a Procuradoria do Município, inclusive o sindicato, o setor jurídico, fez uma denúncia no Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, e também fizemos um pedido de fiscalização, porque até o momento nada foi resolvido, desde novembro do ano passado. Depois de muito esforço, teve um dia que eu fui, falei com o Renato, ele conseguiu entrar em contato com a empresa, até porque a empresa, nem o jurídico da empresa retorna ao sindicato, e conseguiu pagar algumas funcionárias. Pagou, no caso, 3 funcionárias. Só que só pagou as funcionárias, não pagou mais, no caso, a multa de 40%, e a documentação também não foi liberada. Fora as outras funcionárias, e eles disseram que a rescisão tinha dado zerada. Independente se a rescisão deu zerada, independente se a funcionária não tem nada para receber, é de obrigação da empresa, e eu digo também da secretaria, de que façam a empresa entregar a documentação. Até porque as funcionárias ficam sem saber se tem para receber, se não tem para receber, fica a ver navios, como eu disse anteriormente. Então, assim, a falta de diálogo da empresa, das terceirizadas agora, de não responder tanto o sindicato, que é a voz dos trabalhadores, quanto a secretaria, também a prefeitura, é uma cultura que precisa ser mudada. Porque nós somos a voz dos trabalhadores. É através de nós que eles colocam todos os problemas que eles passam diariamente. E quando não tem um diálogo nem com a secretaria e nem com a empresa, fica difícil estar resolvendo. Após as greves também da GF, a gente tem um bom relacionamento com a Secretaria de Educação, mas a empresa Produserve está inadmissível. São todos os meses. Esse mês eles não atrasaram nem o pagamento e nem o ticket, porque estavam participando da licitação.
como a Tamires mesmo falou, nós estamos num bom relacionamento. A Tamires, né, ela tem bastante contato com o Renato, que é o fiscal do contrato lá. O mesmo problema que ela relata, nós também temos. Né? A última notificação de vocês foi agora no dia. Vocês encaminharam no dia. Chegou na véspera, dia 16. Nós recebemos lá no dia 17 à tarde, que eu não estava, né? Eu vi agora hoje. Então, já notifiquei a empresa novamente. Mas, como ela mesma, nós estamos trabalhando na base de notificações. A empresa está notificada. Tá? É um contrato que está para encerrar. Como você mesmo falou, nós estamos licitando já, né, uma nova prestação, uma prestadora desse serviço para a educação. Inclusive. Isso. Esse contrato é um contrato pela nova lei, tem a conta vinculada. Sim, tá? tem Só que a conta vinculada não pega todas as verbas da rescisão. Exatamente. No caso dos funcionários, a gente de novembro para cá, a gente está falando em questão de 20 funcionárias. Se eles não conseguiram pagar nem 20 funcionárias, ou nem entregar as rescisões que estavam zeradas, imagine o que vai acontecer agora. Sendo que a gente já encaminhou a notificação, nós já notificamos a empresa, notificamos também a secretaria e os órgãos, né, para que a empresa ela encaminhasse as simulações de rescisão, que elas encaminhassem os relatórios, porque vai ser encerrado, mas até o momento nós não temos nenhuma... Nós estamos trabalhando conjuntamente, né? Acho que foi na última vez que nós conversamos, foi na segunda-feira, né, Tamires, que a Tamires Isso. ligou lá. Nós estamos, como diz, tentando resolver todos esses problemas para não deixar os funcionários. As funcionárias, tem funcionárias que saíram em dezembro e não receberam ainda. Então, mas a pergunta que eu não consegui entender é como que libera a nota de pagamento mensal, sendo que tem baixa de rescisão? Como que solicita, a secretaria solicita as rescisões? E, inclusive, a secretaria nem sabia que as funcionárias tinham sido mandadas embora, dispensadas nos términos de contrato. Então, eu gostaria de entender a forma das rescisões. Como que funciona esse pagamento? A empresa não tem que efetuar o pagamento para depois liberar, encaminhar a documentação para ser liberado as notas? A empresa encaminha a medição. Na medição consta lá das demissões. Entendeu? A gente confere, aí que nós vamos ver os funcionários que foram demitidos e a gente pede a documentação para a empresa. Entendeu? A gente não tem como ficar sabendo antes de chegar a medição de qual funcionário, porque aí a gente precisa dar data, porque muitas vezes o funcionário saiu da unidade escolar, mas ele ainda não foi demitido pela empresa. Entendeu? Então, é só na hora dessa documentação que a gente vê, tem como comprovar a data.